Olá, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio. E hoje é o episódio especial Dia da Europa. E estamos aqui justamente no Centro Europeu Jean Monnet, em Lisboa, e quem melhor do que o eurodeputado Carlos Rinho, eleito pelo Partido Socialista, para estar aqui connosco a conversar também. É um gosto estar aqui a conversar com todos aqueles que seguem este magnífico meio de comunicação e interação. Obrigado. Não esquecer, caros ouvintes, que estamos então aqui a sortear o livro Portugal Sem Medo, de Carlos Rinho, que nos irá, obviamente, autografar o livro e poderão participar até sábado, até à meia-noite, para poderem ganhar este livro. Carlos Rinho, estamos aqui no Centro Europeu Jean Monnet. Seria esta a Europa que Jean Monnet teria pensado? Eu acho que Jean Monnet não poderia ter imaginado esta nem qualquer outra Europa, porque o mundo mudou muito, muda sempre, os contextos estão completamente alterados, a geopolítica, a geoestratégia, mas Jean Monnet certamente sonhava que 60 anos depois este continuasse a ser um espaço de paz, que 60 anos depois este continuasse a ser um espaço em que a democracia é das mais fortes em termos do globo, embora com alguns desafios, certamente falaremos mais à frente. Um espaço que é líder nas questões da sustentabilidade, do ambiente, da cooperação, e um espaço que continua vivo, com dificuldades. Eu diria que Jean Monnet imaginou provavelmente uma Europa diferente, com os parâmetros que tinha na sua altura. Hoje, eventualmente, temos mais dificuldades, mas também mais potencialidades. Estamos vivos. E acho que o facto de estarmos vivos 60 anos depois é a maior homenagem que podemos fazer a Jean Monnet. A União Europeia, de resto, ganhou o Prémio Nobel da Paz também, portanto. Exatamente, e aqui há 2, 3 anos a grande discussão que se tinha era sobre se a Europa fazia sentido, se a Europa tinha futuro, se a Europa sobreviveria a uma eventual vitória da extrema-direita em França ou ao Brexit. E hoje, embora com total consciência de que a Europa tem muitos problemas, tem muitos desafios, 27, 28 países a decidirem democraticamente em conjunto num mundo tão turbulento, não é um processo fácil, mas as grandes discussões na Europa hoje é que a Europa é mais intergovernamental, mais federal, em duas velocidades, numa só velocidade, geometria variável. E quando nós estamos a discutir o futuro de alguma coisa, já é um grande sinal. O sinal é que não estamos a discutir se a Europa faz sentido, estamos a discutir que sentido é que faz a Europa. E era justamente isso, esse debate que nós temos há muitos anos, não é? Que é uma Europa unionista ou federalista. Regra geral, os socialistas tendem mais para um federalismo, ao passo que os sociais-democratas populares, por assim dizer, tendem para uma mais unionista. E, portanto, foi, de resto, uma proposta chumbada também há uns anos. Sim, a questão de se nós somos, sobretudo, um espaço intergovernamental, ou se há uma soberania super-governamental, digamos assim, é uma questão essencial. A verdade é que o mundo está a mudar, com ou sem Europa, eventualmente, uma certa redistribuição da riqueza à escala global, provocada pela globalização, existiria. Por outro lado, a globalização desregulada faz com que as desigualdades tenham aumentado de uma forma muito impressiva, e aquilo que são vantagens competitivas da União Europeia, como a democracia, a sustentabilidade, a cooperação, a segurança social e o modelo social, que muitas vezes nós criticamos, e de facto tem dificuldades, mas o pilar social e o modelo social europeu são referências à escala do mundo. Tudo isso muitas vezes nos cria problemas competitivos, e não devemos desistir de termos isto que temos é que conseguir construir uma globalização com os nossos valores, com os nossos princípios que são bons para o globo. Mas a verdade é que estas circunstâncias fizeram com que se instalasse alguma insegurança em relação ao futuro, nomeadamente nas novas gerações e nas gerações mais velhas, alguma insegurança em relação ao futuro. Essa insegurança foi explorada por líderes populistas, enfim, acusando a Europa de ser, a potência europeia de ser responsável por essa insegurança. Do meu ponto de vista, é o contrário. A única hipótese que nós temos de não alinharmos por baixo e de não perdermos estas características positivas de valores humanistas e de salvaguarda do planeta é estarmos unidos. Mas digamos que esse triunfo, digamos, de alguma narrativa populista tornou muito difícil a ideia federal. Mas a ideia, de alguma forma, a ideia confederal
tem evoluído. Muitas vezes não ao nível da superestrutura política, usando aqui um conceito marxista, não é? Mas mais ao nível das outras redes. Não é por acaso que os ingleses e que o Reino Unido têm tido tanta dificuldade e têm agora descoberto tanta coisa que vai perder por se realmente concretizar a saída da União Europeia, porque nós, em muitas áreas, trabalhando em conjunto, em cooperação intergovernamental, com o enquadramento legislativo europeu, nós temos políticas fortes na área, por exemplo, do digital, na área da energia, na área económica, na área do investimento externo, no euro, que é talvez o melhor exemplo. Mesmo noutras políticas mais governamentais já há cooperações importantes, na investigação para a saúde. Portanto, há de facto uma construção de uma rede europeia que é de facto, cuja base é governamental, mas já tem ligações que são supragovernamentais. Não tanto, digamos, na capa mais visível, mas nos outros níveis. O Parlamento Europeu mudou muito do ponto de vista não só dos poderes, mas também a forma como vão lá parar os eurodeputados. No sentido que inicialmente eram os Parlamentos Nacionais que os indicavam, hoje em dia somos nós que votamos em vocês, eurodeputados, mas também o Parlamento Europeu tem vindo a ganhar cada vez mais poder e mais capacidades. Todavia, de salientar que o poder executivo não é eleito diretamente pelos povos da Europa. Embora que o Parlamento tenha o poder de votar ou não a pessoa em causa. Não é bem assim, repara. Nas questões mais importantes, o poder de iniciativa é da Comissão Europeia. Portanto, quem propõe é a Comissão, mas depois a Comissão, digamos que apenas tem um poder de influência, porque, enfim, tem a máquina, assessora, prepara, mas quem decide, tudo funciona em codecisão. E tudo funciona em codecisão entre o Parlamento e o Conselho. Portanto, nenhuma nova legislação proposta pela Comissão pode ser aprovada se não houver um acordo entre o Parlamento e o Conselho. O Parlamento tem, portanto, um poder co-legislativo muito forte. Também tem um poder de iniciativa para propor, para lançar estudos. Muitas vezes o Parlamento tem iniciativas que são exatamente para tentar motivar a Comissão a legislar, como os Estados também têm e o Conselho também tem, mas o Parlamento tem hoje cada vez mais importância e é fundamental que as pessoas que muitas vezes tendem a desvalorizar um pouco o Parlamento Europeu, a absterem-se muito nas eleições europeias, não se preocuparem muito com aquilo que fazem aqueles que elegem para os representar, que compreendam que, embora nós, parlamentares europeus, não estejamos nem no início nem no fim dos processos, que é quando eles são mediáticos, somos completamente fundamentais. Nada se faz no meio do processo se o Parlamento Europeu não estiver de acordo. E grande parte da representação dos povos, de facto, é esse o nosso papel, dos interesses dos povos, da diferenciação, da identidade, do cruzamento de identidades, numa identidade mais europeia, é feito ao nível do Parlamento Europeu. Portanto, o que eu recomendo é participem das eleições europeias e vejam bem as pessoas que se candidatam e votem em quem acharem que vos pode representar, porque o Parlamento mexe em muito mais coisas do que imaginam. Estamos sensivelmente a um ano das eleições europeias. Todavia, como disse bem, é das eleições que maior taxa de abstenção tem no seu geral. Porquê? Porque há este desvínculo entre a Europa e o resto dos países, por assim dizer, Bruxelas e as capitais europeias. A questão fundamental é que nós, digamos que o debate técnico europeu está reservado a uma elite, é feito através de órgãos de comunicação que muitas vezes também são lidos e participados por uma elite europeia e não tem havido a capacidade, é muito difícil explicar as tecnicidades, mesmo aquilo que eu expliquei aqui há pouco, em 15 segundos de televisão. Hoje em dia tudo aquilo que não passa em 15 segundos de televisão ou não é a primeira página num jornal é difícil de comunicar e, de facto, a generalidade dos eleitores, aquilo que discutem é, digamos, aquilo que está mais próximo, aquilo que é a política nacional, a política local e de alguma maneira nas eleições do Parlamento Europeu há uma tendência também para essas eleições serem nacionalizadas, ou seja, acabar por se discutir também política local e não política europeia. E isso faz com que muita gente acabe por considerar que é uma eleição
que não é relevante, a discussão local, mas não é relevante para o seu dia-a-dia, e acaba por não votar. Também há muita votação, muita abstenção técnica, mas acho que sobretudo é a não consciência da importância daquilo que está em jogo e a dificuldade em colocar no debate mais profundo aquilo que está em jogo em nações europeias, que faz com que as pessoas depois, por vezes, não votem. Mas esta é uma oportunidade de fazer um apelo, não estou a apelar a que votem em ninguém em particular, estou a apelar em que votem, porque são eleições muito, muito marcantes. O Parlamento Europeu tem neste momento 8 grupos, nenhum grupo tem maioria, o grupo maior tem 220 eurodeputados, são 751, o segundo grupo tem 198. Tudo se passa através de uma negociação, de uma articulação que é feita no Parlamento e em que ser representante de uma determinada visão da Europa e ser representante de Portugal é muito importante. As duas coisas, porque em muitas circunstâncias nós representamos os interesses de Portugal num conjunto de 28 países e num conjunto mais vasto do mundo, outras vezes representamos valores e muitas vezes cruzamos valores e visão da Europa com o ser português. Isso é muito importante. Acho que vale muito a pena participar no debate europeu e no momento certo também fazer escolhas. Os partidos socialistas pela Europa têm perdido as eleições, têm sido um pouco varridos também por uma vaga mais liberal, mais de direita, por assim dizer. Portugal mantém-se com esta situação, com esta geringonça, não é? E como é que vê este desaparecimento de muitos partidos socialistas, a começar logo pelo PASOK, na Grécia, por exemplo, e o Partido Socialista Francês, que, enfim, está em processo de reflexão. Os valores do socialismo democrático e da social-democracia não vão desaparecer. A forma como eles se aplicam no terreno hoje são formas necessariamente diferentes. Como eu dizia há pouco, hoje o contexto da sociedade tecnológica, o contexto da sociedade da comunicação, a forma diferente como hoje se cria valor, muda também o quadro, os contextos, mas os valores são valores que predominam. Nesses países em que os partidos socialistas e sociais-democratas não se adaptaram digamos, à mudança, tenderam a desaparecer, mas a minha perspectiva é que no lugar deles surgirão outros partidos que ocuparão exatamente e que representarão exatamente aqueles valores. Isso já está a acontecer, aliás, e acontecerá em França, acontecerá na Grécia. Felizmente, em Portugal, o Partido Socialista soube adaptar-se, soube perceber os novos tempos e fez algo muito importante para a Europa. É que foi matar matar a ideia de que there is no alternative, portanto que não há alternativa, porque durante os anos da crise, sobretudo depois da reação à crise financeira, 2008-2009, e com o Tratado Orçamental, criou-se muito a ideia que ou se é anti-europeu, ou se é pró-europeu, então tem que se cumprir uma cartilha, e essa cartilha era a cartilha neoliberal, portanto era a cartilha do equilíbrio financeiro, as pessoas contam pouco, tudo o que é social conta pouco, a banca está primeiro, bem, no fundo uma visão neoliberal e de direita do projeto europeu. E o pior que podia acontecer, e foi por isso que a certa altura se discutiu se a Europa tinha futuro, era dizer, bem, mas a Europa significa uma opção de centro-direita de visão do mundo. O que o Partido Socialista em Portugal demonstrou, e a plataforma do partidos que o apoiam, a geringonça, como se chamou há pouco, é que há alternativa dentro do projeto europeu. Pode ser pró-europeu de centro-direita e neoliberal, é uma escolha. Pode ser de pró-europeu e de centro-esquerda, com sensibilidade social, com preocupações com as pessoas, com políticas diferenciadas, desde que, dado que participamos de uma moeda, e a moeda talvez seja aqui o fator mais, enfim, a maior restrição, dado que participamos numa moeda comum, temos que, ao nível das contas, temos que ter algumas regras comuns, porque participamos nessa moeda. Mas há uma forma diferente, e aquilo que aconteceu em Portugal é muito inspirador à escala europeia, e voltou a criar uma alternativa dentro da hipótese de ser pró-europeia. Nós podemos ser pró-europeus de esquerda, para simplificar, ou pró-europeus de direita. Eu preferia, talvez, pró-europeus conservadores e neoliberais, ou pró-europeus progressistas. E essa escolha voltou a estar aberta. E, portanto, foi um contributo muito grande que Portugal deu também, e esta experiência governativa,
ao futuro da Europa. Quando eu escrevi o Portugal Sem Medo, na altura, enfim, a parte final, já sabia que era candidato ao Parlamento Europeu e faço algumas referências àquilo que eu gostaria que acontecesse no meu mandato. Quando eu escrevi esse livro, dizia exatamente isso. Portugal devia voltar a ter aquela capacidade de abrir portas, até porque somos um país com tradição, com identidade, muito criativo, com uma dimensão que não somos um país pequeno, somos um país médio, mas não assustamos. E, portanto, somos um país com uma dimensão que é representativa, que é relevante, mas que não assusta. E, portanto, temos a dimensão certa para quando temos boas ideias, e a história mostra isso, podermos fazer com que essas ideias sejam inspiradoras. E, portanto, de alguma maneira, aquilo que eu imaginava, aquilo que eu sonhava, no Portugal Sem Medo, está a concretizar-se com este governo. E Portugal tem medo? Repara, o medo os portugueses têm muitos e cada um de nós, na nossa circunstância na vida, aliás, o medo é o pior sentimento que existe, que é o sentimento que nos paralisa. Os outros sentimentos, muitas vezes, nós podemos perder a cabeça, mas estamos em ação, e quando estamos em ação podemos corrigir a ação, quando estamos paralisados é muito pior. A ausência de medo é a felicidade do meu ponto de vista. Nós não conseguimos ser felizes sempre, portanto, não ter nunca medo, mas julgo que Portugal hoje está muito, Portugal, no sentido global, os portugueses, havendo muitos portugueses com muitas dificuldades, havendo muitos portugueses, havendo muitos setores da sociedade portuguesa que têm muita coisa a melhorar, preocupa muito, por exemplo, felizmente hoje, já há emprego para os jovens, sobretudo para os que têm qualificações e alguma preparação, já têm emprego, mas têm um emprego com salários muito baixos, com muita dificuldade de inserção na vida normal, alugarem uma casa, enfim, viverem e constituírem a família segundo o formato que entenderem. Portanto, temos muitas dificuldades, mas temos uma confiança completamente diferente. Ou seja, hoje, a confiança de Portugal, a confiança dos portugueses no futuro de Portugal, a imagem exterior de Portugal e o papel que Portugal voltou a ter no mundo é incomparavelmente melhor do que era quando eu escrevi esse livro, por exemplo. Ainda bem que perdemos o medo e arriscamos. Portugal que, de resto, tem Mário Centeno como presidente do Eurogrupo, embora que o Eurogrupo não seja uma instituição europeia, é um grupo informal dos ministros das Finanças. O que é que mudou e qual é que é o lugar dos eurodeputados portugueses no Parlamento Europeu e na Europa, juntamente com o comissário Carlos Moedas? Portugal hoje sempre foi um pouco assim. Nós sempre tivemos um peso político muito acima do peso económico, que é resultado, digamos, de uma capacidade, uma criatividade, enfim, acima da média de quem nos representa. Nós temos o Secretário-Geral das Nações Unidas, não é? Temos o Presidente do Eurogrupo, como referiu. O nosso Primeiro-Ministro é dos mais respeitados membros do Conselho Europeu. O nosso Comissário é um Comissário que toda a gente tem enfim, um grande respeito pelo seu trabalho. Recentemente, por exemplo, e foi uma das boas notícias, o orçamento, o difícil orçamento que ainda vamos debater no Parlamento Europeu, o orçamento das perspectivas financeiras para pós-2020 na área da investigação, da inovação e do digital, subiu de 77 milhões para 100 milhões. Enfim, eu sou suspeito, mas aquilo que eu sinto no Parlamento Europeu é que nós somos 21 deputados em 751, o peso relativo que nós temos nas decisões do Parlamento Europeu, o peso relativo que cada um de nós tem nos seus próprios grupos, é um pouco acima daquilo que é o peso real, o peso matemático. Isso resulta, pronto, de facto, da capacidade somada, da criatividade dos portugueses, da nossa capacidade relacional, da nossa experiência. Acho que nós contamos um pouco mais do que o nosso valor matemático e mais uma razão para que quem nos está a ouvir também, nas suas escolhas, nas suas opções, não só ajude, dê ideias. Ao fim de semana, quase todos eles participam ou em escolas, ou em universidades, ou em eventos promovidos por comunicação social ou pela sociedade civil, em debates. É muito importante ouvir, é muito importante, e procuro sempre que, quando tenho que tomar uma decisão, quando tenho que representar Portugal e os valores que eu represento em Portugal,
ter o máximo de informação possível, exatamente, porque só assim é que nós conseguimos fazer com que 8 deputados em 198 do Grupo S&D ou 21 em 751 no Parlamento Europeu todo acabem por ter um peso importante na defesa dos interesses dos cidadãos e das cidadãs do nosso país. Indo concluindo, 2 países, Turquia e Hungria. Turquia quer entrar na União Europeia, todavia sabemos que há uma certa resistência, nomeadamente por parte da Alemanha, porque a Turquia entrando com a população que tem, obviamente tornaria-se muito importante a nível do Parlamento, portanto iria ocupar o lugar que hoje a Alemanha tem, porque a Alemanha é o país que mais eurodeputados tem, portanto é o rácio que é feito. E depois, como é que é permitido que um país que é Estado-membro, a Hungria, feche as fronteiras quanto a acordos da União Europeia, e como é que a União Europeia consegue compactuar, pagando à Turquia para que a Turquia mantenha os refugiados sírios para que eles não venham para a Europa, no sentido este ideal de fraternidade e convivência entre os povos. São 2 temas muito complexos. Penso que em relação à Turquia, a Europa perdeu muitas oportunidades de ter gerido bem o dossiê, quer acelerando o processo de integração, quer clarificando que não existiria um processo de integração. A questão turca vai depender muito de uma outra discussão que não temos tempo para ter aqui, que é que modelo vamos ter na Europa do futuro, uma Europa de 28 ao mesmo passo, que eu acho que é impossível, embora possa ser ideal, ou uma Europa das velocidades, que eu acho que é muito complexa, ou má, do meu ponto de vista, não tenho tempo para explicar porquê, ou uma Europa de geometria variável, em que os países podem participar em todas as políticas, nenhum país pode ser colocado de fora de nenhuma política, mas pode haver políticas em que alguns países não queiram participar, alguns países não estejam em condições de participar, e uma Europa de geometria variável, nesta perspectiva em que ninguém, à partida, é excluído de nada, pode ser uma Europa em que certos países, e a Turquia é um exemplo, podem vir a fazer parte, sendo membros de direito naquilo em que estão integrados e não sendo membros de direito naquilo em que não estão integrados. É um tema muito complexo, mas é por aí que eu acho que se resolverá a questão turca. Quanto à Hungria, estamos na fronteira. A Europa não poderá ceder naquilo que são os seus valores fundamentais. Uma das minhas lutas hoje mais fortes no Parlamento Europeu, toca em muitas áreas, estou em muitas delegações, mas o meu foco fundamental é a energia e o digital, é que a nova sociedade digital europeia tenha embebido os valores, a identidade digital europeia, ou seja, a identidade europeia, os valores europeus têm que estar no digital e têm que estar no real. Uma parte desses valores é o Estado de Direito, é o respeito pelo Estado de Direito, é a democracia e a liberdade de expressão e, portanto, o iliberalismo, o autoritarismo, essas decisões unilaterais, fora dos valores humanitários e humanistas da União Europeia, têm que ser sancionados. E o próximo quadro financeiro, por exemplo, já abre portas para que isso possa acontecer. Eurodeputado Carlos Rinho, deixava-lhe umas palavras finais de reflexão europeia para os nossos caros ouvintes, que estamos, como foi dito, a um ano das eleições europeias. Hoje é dia da Europa. Basta 2 razões para que a Europa tenha valido a pena e continue a valer a pena. É um espaço de paz e é um espaço de liberdade. Sobre a paz e sobre a liberdade podemos construir um futuro que todos nós imaginarmos, mas construirmos em conjunto, de forma participada. É isso que eu convido todos, de forma ativa, a salvaguardar a paz, a salvaguardar a liberdade e a construir aquilo que sonho. Certíssimo. Carlos Rinho, muito obrigado por ter estado aqui no nosso podcast à Conversa Com. Caros ouvintes, já sabem, celebrem o Dia da Europa, usem a bandeira europeia, pelo menos neste dia, que reflitam, porque daqui a um ano voltaremos para estar aqui com mais temas relacionados com a Europa, e não deixem então de participar para ganhar então este livro do Carlos Rinho, Portugal Sem Medo. E, portanto, se vocês não têm medo, participem então neste concurso. E já sabem, até lá, boas conversas.